Oi, bem-vindos à nossa aula, gente. É o grupo 7. A gente vai falar uma introdução sobre a anatomia do sistema nervoso. Os participantes do grupo 7 são Ian, Júlia, Stephanie, Ingrid e com a professora Luciana. O sistema nervoso é um dos principais responsáveis pelas capacidades humanas, além dos processos de perceber, agir, aprender e lembrar. O corpo possui mais de 100 milhões de neurônios distribuídos, que são as unidades funcionais desse sistema. Essas células são capazes de receber e transmitir informações por meio de sinapses químicas ou elétricas. Ele é dividido em sistema nervoso central e periférico. Mas, de um viés fisiológico, ele é dividido em somático e visceral. Enquanto o primeiro, somático, está relacionado com a forma que o organismo interage ao ambiente externo a ele, o segundo está relacionado ao controle das vísceras para a homeostasia. E o componente visceral, motor, é denominado de sistema nervoso autônomo, que pode ser dividido quanto ao estímulo simpático e parasimpático. A histologia do sistema nervoso. O tecido nervoso ele é composto por neurônios e vários tipos de células da glia, ou também chamadas de neuroglias. Enquanto os neurônios são responsáveis por transmitir informações, as células da glia sustentam os neurônios e participam de outras funções também. Os neurônios são basicamente formados por um corpo celular, onde fica o núcleo, prolongamentos, dendritos e axônio. E a bainha de mielina, que pode ou não conter no axônio, ela é uma camadinha de tecido adiposo que protege e isola eletricamente para as sinapses das células nervosas. Como eu já disse anteriormente, o sistema é dividido anatomicamente em sistema nervoso central, que é onde fica o encéfalo e a medula espinhal, e o periférico, que é onde fica os nervos e os gânglios. E no viés fisiológico, ele é dividido em somático e visceral, que outros grupos vão falar mais aprofundadamente, mas eles estão relacionados com a forma que o ambiente interage externo a ele, que ele interage com o ambiente externo a ele, e o segundo está relacionado à homeostasia. E o visceral motor é denominado de sistema nervoso autônomo, que é dividido em simpático e parasimpático. Os neurônios são a unidade funcional do sistema nervoso. Ele recebe e transmite impulsos neurais, o que significa que eles recebem, eles processam e depois eles integram as informações de todas as regiões do corpo e enviam as instruções sobre como os tecidos corporais devem reagir e responder a certos eventos do ambiente interno e também externo. Como, por exemplo, quando você se finca num espinho, você vai tirar a mão imediatamente. E quando você quer flexionar seu músculo, eles também vão estar agindo nisso. Estruturalmente, eles são classificados de acordo com quantos prolongamentos neurais eles possuem: unipolares, pseudo-unipolares, bipolares e multipolares. Mas eles são divididos pelas funções entre motores, sensoriais e interneurônios. Os neurônios, como são divididos por funções, eles são divididos entre motores, que eles controlam os órgãos efetores, como glândulas exócrinas, endócrinas e fibras musculares. Neurônios sensoriais, eles recebem estímulos sensoriais do meio ambiente e do organismo. E os interneurônios, eles estabelecem as conexões com os outros neurônios, formando muitos circuitos complexos. Já quando vamos falar de classificação morfológica, nós, nós dividimos eles em multipolares, bipolares e pseudo-unipolares. Os multipolares são os que possuem mais de dois prolongamentos celulares. É a ocorrência mais comum de todas. Os bipolares são quando possuem apenas um axônio e um dendrito e podem ser encontrados na mucosa olfatória, na retina, nos gânglios coclear e vestibular. Já os neurônios pseudo-unipolares possuem um prolongamento único, que se divide em dois. Esse tipo de neurônio pode ser observado nos gânglios espinais. Como podemos ver no slide, a imagem está apresentando um neurônio multipolar, devido às classificações morfológicas e aos vários prolongamentos que ele tem. Ele é dividido em corpo celular, que é onde fica o núcleo e a mitocôndria, dendritos, que são esses prolongamentos que estão no corpo celular, e o axônio. O axônio, ele tem a bainha de mielina, que
protege contra os impulsos elétricos. Ele tem o nódulo de Ranvier, que é o espacinho entre as bainhas de mielina, e ele tem a célula de Schwann, que é a célula que origina as bainhas de mielina. Lembrando, os neurônios podem ou não ter a bainha de mielina. E temos a terminação do axônio, que é onde se acontecem as sinapses, que são as transmissões de impulsos químicos ou físicos. O axônio é um prolongamento único de uma célula nervosa, por onde se transmite um influxo nervoso, que se transmite as informações do neurônio para outras células, por exemplo, as nervosas, musculares ou glandulares. Ele pode ou não ter a bainha de mielina, que é uma camada de tecido adiposo que protege e isola eletricamente as células nervosas, que é produzido pelos oligodendrócitos no sistema nervoso central e pelas células de Schwann no periférico. E o axônio, no sistema nervoso central, ele é tratado de feixe ou trato. Ele é chamado de feixe ou trato. Enquanto no sistema nervoso periférico, esse feixe ele é chamado de nervo. A bainha de mielina é uma capa de tecido adiposo que protege as células nervosas. Como já disse, ela é produzida pelos oligodendrócitos no sistema nervoso central e pelas células de Schwann no periférico. Ela isola os axônios e permite uma transmissão muito mais rápida dos impulsos elétricos. E a condução do impulso nervoso sempre se dá na direção dendrito, corpo celular e depois axônio. Os dendritos são prolongamentos do neurônio que garantem a recepção do estímulo e também garantem a classificação morfológica do neurônio. Eles levam o impulso nervoso em direção ao corpo celular, e a maioria dos neurônios, como são multipolares, possuem grandes quantidades de dendritos, que são prolongamentos a mais. O corpo celular é o local do neurônio onde está presente não só o núcleo, como também a mitocôndria, e de onde partem os prolongamentos do neurônio, que são os dendritos. As células da glia, elas se diferem das denominações a partir da função que elas exercem. A microglia realiza fagocitose de resíduos, e que é quando ela, como se fosse engolir, associa com engolir os resíduos e tira e digere os resíduos, enquanto os oligodendrócitos e as células de Schwann fazem o isolamento elétrico dos axônios, que é feito produzindo a bainha de mielina, e os astrócitos têm a função de nutrição, sustentação e proteção. Nesse slide nós podemos ver as imagens de cada uma das células da glia, os oligodendrócitos, que estão na primeira imagem, os astrócitos na segunda e a microglia na terceira. Muito obrigado pelo seu tempo e sua atenção. E aqui são algumas referências que usamos para realizar nosso trabalho. Eu agradeço também a professora Luciana. Isso foi uma experiência de aprendizado muito grande para todo o grupo. Obrigado.